Quando Edward Said publicou sua obra mais famosa, Orientalismo, em 1978, ele inadvertidamente acabou criando um campo que hoje é popularmente conhecido como estudos pós-coloniais. Apesar da complexidade dos argumentos, o centro da ideia exposta por Said era muito simples. Ele dizia, tal qual Michel Foucault, que o discurso científico é uma forma de poder, o que significa que acadêmicos exercem determinadas formas de poder e coerção. Said partiu desse argumento para mostrar que a ciência ocidental hoje é, em si, um espaço de poder e coerção herdeiro do imperialismo europeu e norte-americano. Um dos resultados desse exercício de poder e do conhecimento foi a criação de um Oriente imaginado, uma fantasia ocidental que orientaria a totalidade de nossa visão sobre o Oriente. Por isso, em português, o subtítulo dessa obra é O Oriente como Invenção do Ocidente. Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai discutir como o orientalismo proposto por Edward Said nos ajuda a compreender os discursos acadêmicos e populares sobre o Extremo Oriente, em especial sobre a China. A principal preocupação de Edward Said em sua obra Orientalismo era a região que a gente conhece hoje por Oriente Médio. Said possuía raízes palestinas e, a partir da sua experiência pessoal, ele denunciava os discursos coercitivos criados na Europa e nos Estados Unidos acerca do Oriente Médio, dos árabes e do Islã. O foco no mundo árabe muçulmano não é explicado somente pela história de vida de Said, mas também pela proximidade geográfica e histórica que os árabes, persas e turcos muçulmanos têm com esse espaço que a gente chama de Ocidente. E Ocidente aqui significando Europa. As cruzadas, os conflitos com os turcos otomanos, o medo do Islã e a maneira pejorativa com que os europeus usaram o termo maometanos para designar os muçulmanos ao longo da história, são evidências dessa construção de alteridade orientalista que ganha corpo científico, em especial a partir do século XVIII. Contudo, apesar desse foco no Oriente Médio, o conceito de orientalismo ele pode ser também aplicado a outras sociedades afroasiáticas, desde que a gente tenha cuidado com o significado e a flexibilidade desse conceito. Como, de maneira geral, orientalismo indica uma percepção acadêmica, científica, artística e popular de um Oriente fetichizado, exótico, atrasado ou congelado, ele pode ser mais ou menos aplicado a qualquer sociedade que saia do campo cultural entendido como campo ocidental. Por isso, a gente pode entender a forma com que a Ásia Oriental é entendida pelo Ocidente euro-americano justamente a partir da ideia de orientalismo. Nesse caso específico, a China pode ser um exemplo paradigmático aqui pra gente. Os principais estereótipos que o pensamento ocidental cria sobre a China são a tradição, a imutabilidade, o engessamento e a incapacidade de acompanhar o progresso da modernidade. Essa visão é fruto de uma genealogia discursiva que remonta, pelo menos, até Marco Polo. Quando a gente olha para a China pré-moderna, a gente percebe que a visão de um império exótico, afastado e misterioso, ela só se sustenta se a gente toma, para nós, a perspectiva dos autores europeus. Afinal, o Império Chinês, que chamava a si mesmo de Zhongguo, Império do Meio, possuía contato regular com os nômades turcos das estepes, com os indianos, de quem eles importaram o budismo, com os nepaleses, com os coreanos, com os japoneses e com os mercadores árabes e especialmente com os mercadores iranianos. Um desses grupos iranianos, os sogdianos, comercializavam seda regularmente com a China, a ponto de terem acesso privilegiado às rotas da Ásia Oriental e a serem constantemente representados pelos chineses como comerciantes em camelos. Afrescos e outros materiais encontrados na bacia do Tarim, em especial na região que hoje a gente chama de Xinjiang, mostram que a China estava integrada ao mundo asiático ocidental e austral, e que constantemente buscava mostrar esse lado mais cosmopolita. Até mesmo os romanos,
apesar de não terem feito viagens oficiais até a China, conheciam esse local e chamavam a China de Sérica, isso é, Terra da Seda. O problema é que a nossa historiografia ignora todas essas formas de contato e concede o pioneirismo do, entre aspas, descobrimento da China aos europeus que primeiro viajaram para o Extremo Oriente, através em especial de embaixadas aos mongóis, como foi o caso de João de Pian de Carpini, Guilherme de Rubruck e Marco Polo e sua família. Os relatos desses europeus, em especial os relatos do Marco Polo, mostram uma China como terra exótica. Como eles não estavam acostumados com a Ásia, o relato deles tem um certo ar de ineditismo que só se sustenta porque, como eu disse, a historiografia não dá muita atenção aos contatos não europeus que eram muito anteriores. Contudo, é a partir do século XVI que o sino-orientalismo começa a ganhar forma discursiva mais hegemônica. Navegadores portugueses como Jorge Álvares, Fernão Pires de Andrade e Rafael Perestelo iniciam um processo de contato sistemático e de comércio com a China que, junto do mapeamento das rotas marítimas pelos europeus, permitiu um influxo constante de viagens, missões religiosas e troca de informações. Esse processo ele envolve também a tradução simbólica da sociedade chinesa, que passa pela filtragem do olhar europeu, e essa filtragem ela pode ser vista até hoje. O confucionismo, por exemplo, ele se torna menos uma religião e mais uma filosofia, uma espécie de modo de vida. De início, entre os séculos 17 e 18, a filtragem europeia pelo sino-orientalismo é relativamente positiva, em especial para os pensadores iluministas como Leibniz, Rousseau e Voltaire, que admiram o que eles entendem pela ordem e pela educação da China. Mas é preciso lembrar que, mesmo diante dessa aparente sinofilia europeia, a imagem de ancestralidade congelada já está sedimentada. E a partir da segunda metade do século XVIII, ela se torna preponderante, transformando a sinofilia em sinofobia. E por que isso acontece? Porque a partir da segunda metade do século XVIII em diante, o pensamento hegemônico europeu está cada vez mais preocupado com a ideia de progresso. E essa preocupação é tanta que, por meio do sino-orientalismo, esse pensamento projeta na China a insegurança e o medo europeu. Em outras palavras, a China se torna a projeção do que a Europa não queria ser. Ou melhor, a projeção do oposto do que a Europa achava que era. Herder, por exemplo, diz que a China é uma múmia embalsamada, pintada com hieróglifos e embrulhada em seda. Sua vida interna é como aquela dos animais em hibernação. Herder evoca um vocabulário de imagens egípcias para reforçar a sua ideia. Para ele, a China é uma cultura morta-viva, ultrapassada e que pertence ao passado remoto. Hegel, na mesma linha, ele afirma que o Ocidente é o fim da história, ou seja, a vanguarda, e a China é o começo, o berço imutável dos tempos. Em todas essas imagens, a gente consegue ver um dos aspectos mais fundamentais do orientalismo, a imutabilidade. Por que o orientalismo, em especial o sino-orientalismo, projeta a imutabilidade para o outro? Talvez a gente pudesse dizer que é porque a insegurança existencial europeia necessita de um cano de escape. A China, politicamente mais antiga, estável, homogênea e independente do que a Europa, é uma sombra distante do que a Europa não era nos séculos 17, 18 e 19. Por isso, os pensadores europeus elevam a noção de vanguarda e diminuem a noção de estabilidade. Nos séculos 19 e 20, a partir dos movimentos de imperialismo na Ásia, os estereótipos negativos se multiplicam. Do congelamento histórico, a China passa a ser vista como uma terra xenofóbica, desconfiada, violenta, retrógrada e isolada. Novamente, a gente vê o sino-orientalismo projetando inseguranças. A resistência ao imperialismo, por exemplo, se torna um traço cultural xenofóbico a esses olhos orientalistas. A partir desse amálgama de congelamento e desconfiança, o sino-orientalismo do século XX cria personagens negativos e racializados, como o Fu Manchu. Essa negativização, ela não significa que elementos de sinofilia tenham desaparecido completamente. Materiais chineses,
como vasos, porcelanas e outros produtos de luxo, são cobiçados pelo Ocidente, mas são sempre vistos sob uma ótica de exotismo, o que mostra que o sino-orientalismo ele pode operar na sinofilia e na sinofobia ao mesmo tempo. E aí, finalmente, a partir da segunda metade do século XX, o sino-orientalismo se mistura com o anticomunismo. Mas os efeitos da união desses dois fenômenos, ele é um assunto que merece uma discussão própria. Para já, é interessante que a gente pense quais os efeitos dessa genealogia do sino-orientalismo para o estudo formal da história da China. Em outras palavras, qual é a armadilha da história que o sino-orientalismo prepara? O sino-orientalismo presente em todas as nossas formas de discurso faz com que o congelamento histórico seja internalizado como um traço cultural e não como um estereótipo. A grande armadilha da história, então, é que através dessa lente sino-orientalista, historiadores, historiadoras e estudantes não consigam sequer conceber uma estrutura de compreensão para a história da China que não passe por ideias gerais, como estabilidade, ordem, antiquarismo, lentidão ou autoritarismo. É comum também que, através do sino-orientalismo, sujeitos históricos chineses percam qualquer agência, porque nessa visão, a coletividade e a noção do controle confucionista dessa coletividade são muito presentes nas análises sobre a China, em especial quando a gente fala da China pré-moderna. Através dessa visão, a China se torna um bloco homogêneo em oposição ao Ocidente, que é sempre visto através de agências pessoais ou de documentação histórica autoral. Além dessas questões, há ainda o exotismo que permeia estudos sobre religião e cultura na China. Textos fundamentais, como os de Lao Tzu, Confúcio e Sun Tzu, são lidos através de uma aura de sabedoria ancestral, que acaba ficando muito destacada das realidades culturais e materiais vividas nos espaços da China, justamente quando esses textos foram escritos. Uma forma de evitar, ao menos parcialmente, os estereótipos históricos do sino-orientalismo é buscar a especificidade, ao mesmo tempo em que se admite a pluralidade da China pré-moderna. Por exemplo, o impacto que grupos turco-mongóis tiveram no norte chinês é usualmente subestimado. Os contatos através da Rota da Seda nos expõem a situações, sociedades e culturas em conexão. E essa dinâmica ela pode ser um bom caminho para afastar essa ideia de imutabilidade histórica, política e social. Portanto, pensar a China antes do século XVI é um processo que deve ser feito a partir de um posicionamento crítico acerca do sino-orientalismo. Dessa forma, a gente pode tentar evitar atribuir ao passado chinês as lentes interpretativas que foram desenvolvidas pelos viajantes europeus dos séculos XIII e XV, dos navegadores e jesuítas do século XVI, dos filósofos sinófilos orientalistas dos séculos XVII e XVIII, dos pensadores sinófobos orientalistas do século XVIII e XIX e do prisma imperialista colonial dos séculos XIX e XX. A gente não pode esquecer que o arcabouço histórico que a gente tem para pensar a China historicamente, ele advém de uma visão europeia ocidental. Então é preciso que a gente, ao menos, tenha sempre muita atenção para isso. Há muito mais o que se falar sobre os estereótipos sino-orientalistas, como, por exemplo, as caricaturas racializadas, os romances de autoras como Pearl Buck, as imagens exóticas e autoritárias criadas nos filmes norte-americanos, a compreensão de hábitos alimentares, higiene e assim por diante. Contudo, nessa introdução aqui sobre o sino-orientalismo, a nossa intenção é compreender como esse conjunto de imagens e fantasias afeta a nossa percepção histórica da China e, consequentemente, como as nossas análises pretensamente acadêmicas podem cair nessas armadilhas discursivas. Essa discussão foi centrada na ideia de sino-orientalismo e nas consequências dela, não apenas para a compreensão popular, mas também para a compreensão acadêmica e historiográfica sobre a China. Alguns conceitos-chave que a gente pode levar dessa discussão são orientalismo, sinofilia, sinofobia e imutabilidade histórica. Alguns textos que embasam essa discussão, eles estão aí na sua tela e eles ficarão também disponíveis no Padlet da nossa disciplina.
Muito obrigado e bons estudos.